fez você, dentro de um segmento onde muita gente fala, não dá pra ganhar dinheiro, educação física não dá pra ganhar dinheiro. Às vezes o cara tá lá 15 anos numa sala de aula, eu não sei o piso, sabe, ganhando às vezes R$ 15 por hora, eu não sei, tá? Não sei quanto o professor ganha, perfeito. mas escolhi o cara fica colocando a culpa às vezes na profissão que colocou, porque a minha profissão não dá dinheiro. Escolhi o lugar errado, aqui parece que ele mesmo se amaldiçoou. Sim. O que fez você, dentro de uma profissão que tem muita gente, e não só essa, tá? N pessoas escoram, às vezes, na sua profissão, colocam a culpa na sua profissão. O que fez você ter esse resultado que você teve, velho? Trabalho duro. Boa. Sabe por que trabalho duro? Porque, assim, hoje você, pra tomar um destaque dentro da sua profissão, não dá pra você ficar levando ela como se fosse todas as pessoas iguais. Todo mundo trabalha assim, entra no trabalho, faz isso, aquilo e acabou. Se naquele momento que eu entro na academia, que eu tenho que dar aula, que é o que eu fazia, que eu era professor coringa, eu trabalhava em 2, 3 academias, eu fazia tudo que eu podia pela academia, pelo aluno. E não para chamar a atenção das pessoas ou do dono da academia, que ele nem da área é. O dono da academia ele, entre aspas, ali, ele é o cara que investe na academia, às vezes não é do segmento, né? Ele é um empreendedor, fez uma academia, tá ganhando dinheiro parado, e quem tá se matando é nós. Só que assim, naquele momento que você tá se matando, que é o momento de você ter destaque. Que é a hora que você tem que fazer mais do que os outros. E eu falo, porra, como é que eu vou agregar um valor naquilo que eu faço para as pessoas entenderem isso? Então você sempre teve esse radar ligado, assim? Sempre. Por quê? Porque eu não queria ser só o professor da musculação. Eu queria ser o professor da musculação. Uau! Né? É isso aí. Então, assim, quando a pessoa vinha treinar comigo, ela não saía dali só sabendo puxar o ferro. Ela sabia a biomecânica do aparelho, ela sabia qual era o aparelho que ela executava, qual é o músculo que trabalhava, qual é o tempo de descanso dela e o porquê ela está executando aquilo tudo, né? Então, se você tem uma bagagem de informação para ser passada para as pessoas, por que só colocar a pessoa no aparelho e falar, faz esse aí? 3 de 10 aí. Acabou. É isso que eles faziam. Mas quando chegava no Felipe, era o melhor treino, era a melhor aula, era o melhor desempenho e era a melhor motivação para aquele aluno ir embora para casa e se desempenhar em outras atividades da vida dele. Você fazia isso? Tipo, vamos, cara, vamos, mais uma, dá. Eu fazia. Tem vídeos meus na internet que a gente fica zoando no momento do vídeo, mas fora do momento do vídeo, para você treinar realmente, são palavras fortes que fazem com que você tenha um desempenho de 1, 2, 3, 4 repetições a mais. E 4 repetições a mais dentro da sua vida do esforço pode ser que seja a cereja do bolo lá na frente, né? Quanto mais você vai se esforçar com seus adversários, quanto menos erros na sua vida você vai ter menos que seus adversários. Quanto mais você vai chegar e se comprometer com aquilo que você quer, quanto mais você vai rezar, orar, pedir para Deus para chegar no seu sonho, independente de qual seja ele. Então tudo isso faz uma diferença não no externo, no interno, Caio. Total, no interno ele tem que ser muito forte. Ele tem que fazer com que você saia da cama naquele momento que você não tem mais vontade de sair. Que aí entra o fator disciplina e motivação. Não estou motivado, mas sou disciplinado. E se a disciplina não estiver lá, porque faz parte do seu cansaço, você tem que levantar do mesmo jeito. Porque você é o campeão, você é o guerreiro, você é o cara que realmente vai sair da cama todos os dias porque você quer ser alguém diferente. E fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe qual que é o louco? Você levantou uma bola absurda que é um princípio que eu acredito muito. Você não era pago naquele momento da sua carreira pra fazer esse a mais. Você era pago ali pra monitorar. Nossa, perfeito. Aí não era, Caio. É aquela coisa, faça mais do que você é pago. Exato. Pra você ter um destaque que os outros não conseguirão, né? Muita gente, por exemplo, faz só o que é pago. Você fazia aquele a mais. Por exemplo, eu não era pago pra ficar do lado do cara e falar assim, não, vai lá, mais uma, mais 2, mais 3. Eu era pago pra falar, 3 de 10 aqui, 15 de cada lado, a máquina é assim, tchau. E vai lá ajudar outra pessoa. Sim. Às vezes você poderia preservar o teu trabalho fazendo o básico. Sim. Mas você fazia mais mesmo sem ninguém estar olhando. Mas aí tem uma mágica que eu acredito, sempre tem alguém olhando, né, velho? Não tem jeito. Sempre tem alguém olhando. Às vezes tem um aluno ali do lado e fala, porra, cara, esse professor é diferente, cara. Às vezes tem um cara ali que você não tá percebendo que tá te olhando, pô, esse cara é diferente. Aí chega em você, você dá personal, cara? Puta, perfeito. Aconteceu isso com você, Já velho? aconteceu bastante. Por que acontece? Eu dou sempre um exemplo, né? Se você trabalha aqui, né, nesse quadrado e você não faz esse a mais, beleza, você pode manter o básico muito bem. Mas esse a mais pode te gerar outras coisas. Assim como você, de repente, ter um desempenho maior e ir para um outro setor da sua própria empresa. Porque você já está trabalhando sua mente e trabalhando os seus estudos para estar em outro setor da empresa. E não ficar o tempo todo só ali,
né? Então, assim, quando eu dava aula dentro da academia, que eu pegava e, de repente, um mês, já transformava um aluno, falava, mano, eu tô com muito mais força. Eu falei assim, força é a principal capacidade física que nós vamos aumentar aqui para obter seus resultados. Aquele cara levantou 5 quilinhos a mais do supino, para ele assim, fala, mano, e aquele cara que nunca fez uma barra e você colocou o cara para fazer uma barra? Ele não fazia barra. Barra é difícil de ser feita. E o cara fez uma barra na vida. Fala, mano, eu fiz uma barra. Quem te ajudou? Foi o Felipe, professor da academia. Olha, a gente fala muito aqui, o Fê se preocupando com a entrega, cara. É a mesma coisa. Se eu fosse colocar uma analogia de outra profissão, você não tá preocupado de vender uma casa pro cara. Você tá preocupado do cara se mudar e ter o primeiro jantar na casa nova, velho. Exato, isso é perfeito. Eu gostei muito de uma pergunta que você recebeu no direct, que você postou, Caio. Eu até mostrei pro meu pai isso uns tempos atrás, que era relacionado à panela. Que você vai vender a panela, mas você não tá vendendo panela, você tá vendendo a comida que vai chegar na mesa da sua família. Então você criou uma história ali de vínculo com a panela, mas que é verdadeira. Total. Serve pra qualquer coisa. Exato, porque aquela panela realmente vai te dar o alimento ali que vai ser executado para você feito na sua mesa, mas que vai ser um alimento para ter entrega para sua família. É aquela coisa, eu não vou te dar aula de condição física, eu vou construir homens fortes, velho. Perfeito, isso é muito bom. Porque você acaba criando uma força. Não, onde, e de repente, visão, né? Exato, uma força, uma visão onde as pessoas às vezes nem pensavam nisso. E aí você para pra pensar e fala, pô, e aí entra aquela questão da venda, né? Com a parte de vendedor e tal, que eu acompanho bastante. Eu acho sensacional isso. E você hoje, nessa posição, né, Léo? Hoje você tem a sua academia, então você tem seus funcionários, seus colaboradores, você tem os seus professores. Como você, não é aquele cara, por exemplo, investidor. Por exemplo, eu decido, me junto com você me chama de sócio, quer dizer, um cara que eu adoro academia, mas você tem um olhar clínico porque você começou lá de baixo e foi, até sair da sua academia. Sim. Você, às vezes, quando olha um professor seu, e às vezes você se vê, você gosta sempre de fazer questão de você puxa o cara e fala assim, cara, dá seu melhor, faz isso. Você tem por exemplo, eu preciso te contar como que você pode crescer. Você sempre tem trazer essa cultura pra quem tá do seu lado, cara? Hoje eu me vejo do outro lado da moeda, exatamente. Você deve ter um olhar mais clínico pra um professor seu e falar assim, você tá cometendo o erro mais básico que um professor pode cometer, velho. Vem cá, é assim que você tem que fazer. Sim, é exatamente isso. Aconteceu essa semana retrasada também, minha academia tava aumentando os professores, a gente sempre faz testes antes com os professores, porque a gente tem um entendimento que é aquilo que eu expliquei agora. Às vezes ele tem muita teoria, mas na prática ele ainda é cru. Mas se ele tem muita teoria, é um cara que pode ficar bom na prática junto à teoria. Às vezes tem um cara que não tem tanta teoria, mas ele é muito bom na prática. Então dá para conciliar tudo isso, fazer com que ele realmente melhore o seu desempenho. E a minha academia, ela tem uma metodologia de trabalho diferente, que são dos meus professores agregado ao meu valor antigo que é exposto ali para os nossos alunos da academia. Então o que acontece? Se eu vejo algum professor, de repente, uma coisa muito básica aqui agora, é o horário de troca de profissionais, render o outro professor. Se o meu professor ele sai às 5 e 1, ele tirou a camiseta e ele saiu da sala e não teve outro professor para render ele. Render esse é aquele cara que... É o 5 e 1, que ele sai 5 horas. Se ele tirou a camiseta 5 e 1 e não tem outro profissional ali, e ele já tirou e deu as costas para a sala... Mesmo quando não tem ninguém, assim, o combinado é só até as 5, mas ele não teve a sensibilidade, cara, não tem ninguém, calma, não chegou outro. O lance do largou a caneta, o cara larga a caneta. Perfeito. Se não tem ninguém, agora tem aluno que precisa o treino, de repente, tá no meio do treino de um aluno, e o outro professor não chegou para render ele, e ele já tirou a camisa e deu as costas pra sala, tá errado. Entra naquela situação, porra, você não pode fazer um pouquinho mais até o professor chegar porque ele se atrasou no 5 e 6? E aí eu vejo a vontade de todos os professores, realmente, se eles têm aquilo que eu tinha, a gana, a vontade de realmente ser mais, né, do que só aquilo que eu tô sendo pago. Porque a gente sabe que a hora-aula, por exemplo, a hora-aula na minha época era R$5 para eu dar aula em academia. Eu ganhava R$500 em academia. E eu passei até dar aula de spinning, porque a hora-aula era R$24. Eu dei aula de spinning, cara. Você dava aula de spinning desse tamanho todo, cara? Eu não era tão grande na época, eu tinha o corpo mais definido, tal, tinha uma habilidade, agilidade. O que é tão grande pra você? Você pesava quanto? 95? Não. Cheguei a pesar 84. Pô, na época que eu dava aula, 87. Então, assim, era a época que eu já disputava os campeonatos, mas depois que eu resolvi fazer uma graninha a mais, porque havia a necessidade, de repente, eu ter uma graninha a mais, falar, pô, tá indo tudo no carro, tá indo tudo não sei aonde, eu tô juntando aqui, juntar ali. Sabe, prioridades com dinheiro que às vezes as pessoas não têm?
Cara, não consigo imaginar você dando aula de spinning. É que imagina agora. Você tá olhando aí, imaginando na bikezinha lá? Pô, desse tamanho. Mano, e eu colocava eu gravava meu próprio CDzinho, tá? Sério? Eu gravava meu próprio CD, não era pendrive, era um CD, né? E você tinha aquelas músicas, às vezes, mais de... A gente trabalha as intensidades, né? Eu sou professor de educação física, eu tenho que saber realmente, né? Independente do spinning, eu poderia não pedalar tão bem como um professor que é muito bom naquilo. Que é pró nisso. Exato, mas eu dava umas aulas boas. Por quê? Porque eu tinha dinâmica, porque eu tinha energia, porque eu tinha vontade de sair de cima da bike, chegar do lado de alguém e falei, pedala mais. E aí, quando eu falava pedala mais para esse aluno, o outro aluno de trás estava pedalando mais também. Então, assim, o pedalar mais não era só para aquele que eu tava do lado, era para todo mundo que tava me escutando, era pra sala de aula toda. E eu voltava pra bike e falava, agora eu não vou ficar de pé. Uma perna só. E sabe, fazia uns trampos muito doidos. Com as musiquinhas que eu gostava ainda, eu metia um pouco de uma aula mais tranquila no início, depois vinha numa pauleira mais com rock, depois finalizava numa aula assim, mais uma volta calma. Então, eu tinha uma ordem trabalhando em cima do que é o spinning, o que é a parte subida, né, declive, aclive, sempre estimulando o aluno a fazer com que minha aula seja perfeita pra ele, pra aquele momento. É um detalhe que faz muita diferença o lance da música no spinning, né? Muitos, tem que ser meio DJ, né? Não, e aí, porque tem um lance, não adianta começar na pauleira e o cara... sabe o que me deixava mais doido? Quando uma pessoa fala, mano, a aula do Felipe é muito foda. Eu falava, mano, que é zica, tio. Deixava o professor que dava aula com ciúme, tá ligado? O especialista tava... Você entendeu? Eu falava, mano, o bagulho é clima, mano, é energia, tudo é força, tudo é dinâmica, velho. E sabe o que eu acho legal? Mais o input que eu peguei do fake, eu vou tirando sucos das lógicas, porque todo sucesso existe uma lógica no caos das pessoas que performam acima do padrão. Quando você falou assim, cara, fui até dar aula de spinning. Eu faço muita bike indoor, velho. Treino pra triatlo, então eu treino muito indoor. Sim. Mas você foi pra um esporte, por exemplo, que é meio às vezes oposto. Você é grandão, porra, pesado. Pô, fisiculturismo. Mas se é aquela... Quanta gente, Fê, aí, exportando pra realidade de cada um, às vezes tem vergonha de fazer algo, porque, sabe, tem um ego grande e o bolso fica pequeno, cara. Tem muita gente que às vezes podia ter o seu tamanho e fala assim, pô, eu vou dar aula de spinning? Pô, meteu uma marra, né? Você acredita que não tem muita gente que às vezes não deixa o ego fazer o cara às vezes recomeçar ou fazer algo que pra outros ia ser aquela coisa, puta, mas o que o outro vai pensar de mim, isso, aquilo? Com certeza, é aquela pessoa que acaba se inibindo porque os fatores externos vão mostrar pra ela que de repente ela pode se sentir mal, que é exatamente isso que você disse. Pô, o que vão achar de mim se eu começar a dar aula de spinning? Você entendeu? Então vai bloquear o meu bolso, que foi o que você falou agora, de repente você podia estar com o bolso um pouquinho melhor. Ninguém paga tuas contas? Exato, mas aquele bloqueio tirou esse trampo seu, né? Não deixou você evoluir, por exemplo. Quando eu fazia, às vezes, pegava e falava, vamos dar aula de hidroginástica. Pra tiozinho, não importa. Se tiver faltando professor, eu vou lá, vou mandar aqui, ó. Meti o louco. Mas era a melhor aula, tinha que ser a melhor aula. Porque era eu que tava fazendo a parada, entendeu? Então, assim, e dentro de mim, sempre aquele medo de passar aquele, puta, eu devo ser um babaca, né? Mas eu sou um babaca com vontade, tá ligado? É diferente de se eu ser um babaca, né? Você é um...